Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash está repleto de artigos que analisam o pensamento e as contribuições de grandes autores e pensadores da tradição do liberalismo. E ele começa com uma avaliação de 3 grandes pensadores que constituíram as reflexões sobre o Estado moderno, num artigo bastante instrutivo do Ian Kerzimer, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Estado de natureza, absolutismo e Estado moderno. O texto mostra esses clássicos sendo analisados e confrontados com esses conceitos que eles ajudaram a desenvolver. O primeiro deles, Thomas Hobbes, um autor que não era liberal, defendia o absoluto poder inquestionável do soberano, um sinônimo de Estado na linguagem hobbesiana, fosse esse soberano um monarca absoluto nos moldes antigos, ou uma oligarquia, ou uma assembleia, que este soberano não pudesse ser questionado no seu poder, na sua soberania. Mas, ao mesmo tempo, Thomas Hobbes pode ter um lugar positivo na história do pensamento liberal por ele ter estabelecido bases contratualistas na sua abordagem e críticas ao direito divino dos reis. Bases essas que seriam aproveitadas por autores como John Locke, o segundo da lista, que este sim, pelas suas obras, segundo o Tratado sobre o Governo Civil e Carta sobre a Tolerância, é considerado por boa parte da tradição liberal como o pai do liberalismo, pela consagração que fez a filosofia Whig triunfante na Revolução Gloriosa, ali no século XVII. E por fim, Jean-Jacques Rousseau, considerado o avô das esquerdas, o pensador genebrino, que no entanto pode ser inserido aí como um autor importante das discussões do século XVIII, que precisa ser levado em conta nos estudos de humanidade, nos estudos da formação desse pensamento de base iluminista e romântica posteriormente, que vicejava nesse século XVIII e XIX, embora ele tenha sido um crítico do sistema representativo liberal tradicional, defendendo prioritariamente a democracia direta, o assembleísmo. Outro clássico que não está no artigo do Yanker é o Barão de Montesquieu, o texto do João Luís Mauad, A Sabedoria de Charles Louis de Secondat, Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu, nascido em 1689 e falecido em 1755, era um nobre, um aristocrata, mas que estudou os sistemas políticos e na sua obra do Espírito das Leis ele introduz o conceito moderno de divisão de poderes, essa tradicional divisão que nós temos entre os poderes políticos, um poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Estas noções vão sendo introduzidas de maneira mais clara na obra de Montesquieu, uma das suas principais contribuições ao pensamento liberal. Agora, um artigo da atualidade, sobre a atualidade, mas que também evoca um autor de grande impacto na tradição liberal, que é Adam Smith. É um texto do Alex Pipkin, Retórica com Ignorância Econômica. O texto usa o poder da obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações, principalmente, que trata desse campo econômico, para promover uma crítica ao nacionalismo econômico, a ideia de que nós devemos priorizar os vendedores, empresários nacionais de alguma maneira, promover restrições ao mercado para favorecer e fortalecer o mercado interno, a atividade econômica interna. Ele usa Adam Smith como uma crítica a esta visão. Diz-nos o professor Alex Pipkin que o populismo, o bom-mocismo desarrazoado e especialmente a ignorância econômica são características marcantes da humanística esquerda partidária. O grande mote desses humanistas, pretensos humanistas, que pretendem estar beneficiando o povo, e nós nos lembramos aqui da velha citação de Edmund Burke, nem sempre aqueles que fazem mais barulho, dizendo-se em defesa do povo, efetivamente são os mais bem colocados para lutar pelos seus interesses, para perseguir os seus interesses. Nem sempre esta é a realidade. A balbúrdia pode esconder uma série de outros objetivos que seriam muito mais verdadeiros do que meramente beneficiar a sociedade. O grande mote desses pretensos humanistas é a distribuição de renda. Porém, eles esquecem que a renda, a riqueza,
não dá em árvore. Ela precisa ser criada. E quem a cria são os malvados capitalistas. Esse é um problema ainda atual. Estas concepções ainda têm muita força, inclusive no nosso meio do Brasil. E nós precisamos fazer todo o esforço para defender as teses liberais e combater este problema. Uma questão histórica, mas que também tem reflexos na atualidade, e se a gente for relacionar a um autor, nesse caso não há essa relação, mas se a gente for relacionar a um autor, poderia ser o Milton Friedman, da Escola de Chicago, porque a Escola de Chicago tem tudo a ver com este artigo. Nós temos o texto do Luan Esperandil sobre a situação chilena. Milagre chileno. Como o Chile se tornou o país mais desenvolvido da América Latina. O texto do Luan, que hoje atua no Instituto Livre Mercado, um instituto que o Instituto Liberal apoia institucionalmente, nós temos uma relação de qualidades da economia chilena ao longo das últimas décadas. Baixa inflação, alto índice de desenvolvimento humano, muita competitividade na economia global, estando entre os 20 países com maior liberdade econômica e baixa percepção de corrupção, estabilidade política e econômica. Como o Chile conseguiu chegar até este ponto tão positivo, é a história que o Luan conta. Desde o golpe em 1973, que depois o governo socialista de Salvador Allende, que estava deturpando a Constituição, deturpando a legalidade para implantar o seu sistema de extrema esquerda, ascendeu ao poder o governo militar de Augusto Pinochet. Foi uma ditadura militar sangrenta e que no começo não adotou as políticas econômicas corretas, conforme mostra o artigo do Luan, mas depois, por uma questão de absoluto pragmatismo, o Pinochet resolveu convocar economistas moldados na mentalidade da Escola de Chicago, os famosos Chicago Boys, que realizaram uma série de reformas importantes na economia chilena, cujos efeitos se fazem sentir até hoje. Reformas de índole liberal, índole privatista, desregulamentadora, enfim, as reformas dentro do receituário que os liberais costumam defender. Isto levou a estes resultados, embora nós estejamos vivendo um período de retrocesso nesse processo todo, com manifestações de esquerda e a possibilidade de uma constituição socializante ser aprovada no Chile. Embora hoje os números mostrem que há uma grande reprovação à Constituição nova, tal como ela está sendo proposta. Novamente, então, a um autor de grande relevo e voltamos a Adam Smith, num artigo do professor, também do professor Alex Pipkin, O Comércio Internacional na Contramão do Visionário Adam Smith. O texto é, na verdade, um desdobramento do artigo anterior do professor Pipkin sobre exatamente a crítica que ele faz apoiando-se em Adam Smith ao nacionalismo econômico, em que ele faz uma análise de cenário e mostra que há muitos movimentos antiliberais contrários ao livre fluxo de riquezas e de recursos em uma economia de mercado livre internacional, no quadro contemporâneo, que nós vemos isto em medidas tomadas pelo governo Joe Biden, medidas tomadas na União Europeia. Nós temos uma série de movimentos que contrariam as teses liberais econômicas, as teses smithianas principalmente. E há uma exaltação a Adam Smith, uma tentativa de promover um diálogo do cenário atual com Adam Smith, que o professor Pipkin faz neste artigo. Contra toda esta agenda de liberdade, nós temos os socialistas bolivarianos da América Latina. E é sobre isso o artigo da página Liberalismo Brazuca, a nova onda rosa da América Latina. Nós temos uma nova onda de populismo de esquerda ascendendo na América Latina, entre esses movimentos antiliberais com que os liberais precisam se defrontar nos dias que correm. Essa nova onda rosa está retomando o poder. Nós temos poucos países hoje na América Latina que não estão sendo governados pelos partidos e movimentos bolivarianos de extrema esquerda, movimentos da esquerda do Foro de São Paulo. Poucos hoje não estão sendo governados. Houve um retrocesso na recente onda de ascensão de governos contrários a esta agenda de esquerda, que infelizmente fracassaram 1 a 1. E nós estamos aí às portas de uma eleição no Brasil, em outubro de 2022, com as pesquisas, qualquer que seja a sua opinião sobre elas, colocando como grande possibilidade a eleição de Lula à presidência da República, ou seja, a volta dessa agenda de esquerda para o poder no Brasil. E, portanto, nós temos aí
uma necessidade urgente de refletir sobre esse cenário, pelo menos tentar provocar essa reflexão naqueles que nos acompanham. Essa nova onda rosa, uma onda socialista, uma onda vermelha, que retoma o poder, ela, no entanto, retoma o poder num cenário muito diferente do cenário lá de 2003, quando Lula chegou ao poder. Nós tivemos, então, o advento do chavismo e todo aquele movimento originário da esquerda do Foro de São Paulo. Porque naquela época esses governos herdaram nos seus países cenários de maior estabilidade econômica, graças a reformas de governos mais pró-mercado, como foi no caso brasileiro o governo do PSDB de Fernando Henrique, na sequência aos governos Collor e Itamar Franco. Era um governo social-democrata, mas aberto às teses mais privatistas e desregulamentadoras, ou pelo menos redutoras, fiscalmente mais responsáveis, em certa medida, com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, da terceira via de um Anthony Giddens, por exemplo. Esse cenário não é mais o mesmo hoje. Eles estão retomando o poder de governos desastrados que não conseguiram equacionar o legado socializante que eles mesmos haviam deixado, um cenário econômico bastante baqueado, não é mais um cenário herdado dos neoliberais entreguistas da década de 90. Portanto, nós vemos hoje figuras como Alberto Fernandes, com 70% de reprovação na Argentina, e Gabriel Boric, que vem também devido à péssima Constituição chilena que foi elaborada sob a influência da esquerda que ele representa, e a alta inflacionária do país com as promessas de mudança do sistema econômico. Esse é o cenário que eles estão herdando e a gente precisa pensar nisso para o caso brasileiro, principalmente, né, no nosso exemplo. Bom, de um caso, um cenário de preocupações, nós fechamos na liderança com homenagem a mais um autor, um texto de João Luiz Mauad, A Sabedoria de Thomas Sowell. Thomas Sowell é um brilhante escritor liberal conservador norte-americano, negro, que luta contra as agendas identitárias, inclusive do próprio movimento negro, nonagenário, completou no último dia 30 de junho o seu aniversário de 92 anos. Fica o nosso parabéns para esse grande nome da nossa agenda no planeta. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.